Tome a tua Bíblia em tuas mãos, tome a Bíblia em tuas mãos e preste muita atenção. Graças a Deus. Eu recebi uma mensagem essa manhã. A sogra do pastor Altemir não está nada bem de saúde, e os irmãos orem pela mãe da pastora, para que Deus conceda força, saúde, longevidade. Oremos pela necessidade desta família. Graças a Deus. Hoje pela manhã eu estive aqui e ministrei uma palavra, e eu queria retomar esta palavra por consentimento divino. Lucas capítulo 11, verso 5 até o verso 8. Graças a Deus. É tão bom ouvir barulho de Bíblia ainda na igreja. Folhas que viram, folhas que se mexem. No mundo de tanto aplicativo, tanta tecnologia, tem irmãos que carregam a Bíblia. Parabéns, irmãos. Se o americano voltar aqui, você vai poder entrar. De eternidade a eternidade eu vou falar sobre isso. Não vou deixar barato. Glória a Deus. Mexeu com meus filhos, mexeu comigo. Graças a Deus. Aleluia. Faz muito tempo ele andou me ligando para voltar aqui, mas como ele mexeu com você, então, quando eu ficar curado desse trauma, aí eu vou trazer eles de volta. Amém? Brincadeiras à parte, nosso irmão. Lucas capítulo 11, verso 5 a verso 8. É uma passagem que eu nunca ministrei em momento algum. É uma passagem nova para o meu espírito, por isso eu quero retomar essa mensagem que falou muito ao meu coração esta manhã. E eu creio que vai ser uma mensagem, uma palavra também que vai edificar muito o teu espírito, porque a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Ela produz sempre um crescimento, ela ativa a sua alma, ativa a sua fé. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, você já sabe disso, está em Isaías. Ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre um papel, ela cumpre uma função. Ela não voa sem função, ela voa com a função. E essa manhã eu estava dizendo aqui aos irmãos que a gente só está aqui em pé, você só está aqui cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor por causa da palavra que chegou um dia na sua vida e você recebeu. Porque essa fé que você tem é fruto da palavra que você carrega. A palavra gera essa fé que você tem. E aí você está aqui para louvar o Senhor por causa da fé produzida pela palavra. E nós vamos receber essa porção mais uma vez. Amém? Diga graças a Deus. Disse-lhes também, é uma parábola do nosso Senhor Jesus, ele falando aos seus discípulos e uma grande multidão, de certo. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Eu vou fazer o repeteco de cada versículo. Versículo 5, pois o que disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, repita comigo, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Amém? Que Deus fale com você nesse lugar, pelo poder do seu Espírito, em nome de Jesus. Tome o teu assento e amém. Aplauda ao Senhor.
Eu quero fazer uma divisão nesse texto. Primeiramente, eu quero hoje aqui trazer os confrontos que esse texto carrega, ou seja, os confrontos que esse homem teve que vencer. Ele enfrentou alguns confrontos, ele enfrentou, eu vou colocar a palavra, algumas negativas. Esse texto é um texto de muitas negativas, de muitos obstáculos, é um texto que carrega muitos obstáculos. Quando a gente vai lendo o texto, a gente não observa os obstáculos que esse texto carrega, a gente não observa, mas eu quero me ater com você hoje, esse compêndio, esse número grande de negativas que esse homem teve para obter aquilo que ele desejava. Então, a primeira parte da minha mensagem é trazer as negativas que esse homem teve que enfrentar, e depois eu quero focar na segunda parte, no segundo momento, no segundo acordo, eu quero trazer quais foram os benefícios alcançados por este homem. Então, volto a repetir, a primeira parte da minha mensagem que eu vou passar, ela tem sentido de o que ele venceu, o que ele teve que vencer, o seu posicionamento. Depois a gente vai às benéfices, ou seja, aquilo que ele teve porque ele enfrentou a primeira parte negativa. Então, e o meu tema para essa passagem desta noite, eu creio que aqui está na tela: insista, não pare. Insista, não pare. Você pode repetir comigo? Insista, não pare. Olha para o teu irmão, é só uma vez você vai olhar para ele, diga assim: insista, não pare. Então, você não vai ficar falando com ele toda hora, porque ele veio para ouvir a palavra, não veio para ouvir você. Olha que mano. Então, vamos lá. Eu só vou tentar contextualizar aqui para a gente se situar um pouco melhor. Esse homem, ele recebe de uma forma imprevisível, isso, de uma forma surpreendente, é melhor. Ele recebe um amigo chega de uma hora inesperada. Ele está em casa e recebe uma visita inesperada. Ele recebeu um grupo de pessoas inesperadas em sua casa, ele não estava programado. Então, quando chegou essa família ou esses amigos na sua casa, ele não tinha um pão, ele não tinha comida, ele não tinha alimento para receber esses amigos ou essa família. E isto era muito ruim. Observe isso aqui, por favor. Era muito ruim, porque a questão da hospitalidade em Israel tinha muito significado. Hospitalidade em Israel tinha muito significado. Então, chegou alguém em casa, se a pessoa não desse água para lavar os pés, se não recebesse com honra, com honraria, com cuidado, com pão, com água, isso era uma desfeita, isso era uma má educação. Então, isso tinha um peso social, um peso muito grande naquela época. Por isso que você vai encontrar em todos os textos bíblicos, desde o Antigo Testamento, quando alguns homens chegavam na casa de outros, eles preparavam um cozido, preparavam um prato, preparavam um alimento para receber. Era uma cultura muito forte da época, ter alguma coisa para oferecer. Eu não sei se você lembra, quando Jesus disse assim: olha, eu entrei na tua casa, na casa daquele homem chamado Levi, e falou: olha, eu entrei na tua casa, você não me deu água, não me beijou meus pés, não fez nada, tal, aquela coisa toda. Então, era uma questão de honra. Então, esse homem, por não ter nada para dar para aqueles que chegarem em sua casa, ele se sentiu muito desconfortável, ele se sentiu fora, ele se sentiu descompensado. Eu preciso fazer alguma coisa, porque todo esse movimento que ele vai fazer, ele não vai fazer por ele. Observe, ele não vai fazer por ele, vai fazer pelas pessoas que chegaram, porque ele não tem falta de pão, ele não está com fome, ele está fazendo por alguém, ele está cobrindo a necessidade de alguém. Talvez ele não tinha tanta necessidade,
mas as pessoas que chegaram tinham necessidade. Então ele correu atrás para suprir a necessidade de algumas pessoas. Então o texto é esse movimento. E a Bíblia diz que ele vai à casa de um amigo, e ele chega na casa do amigo para pedir o pão. Só que todo o movimento desse texto é um texto que ele não aporta, o movimento pedagógico desse texto não se movimentou por causa da amizade, mas por causa da insistência. Porque o texto em nenhum momento fala foi por causa que era um amigo. Ainda que a palavra amigo, amizade, vínculo de amizade é presente no texto, mas o texto não dá uma ênfase, ou não dá um degrau maior para aquilo que aconteceu veio por causa da amizade. Pelo contrário, houve até um tipo de distância, de confronto nesse texto, e o texto não abunda, ou identifica, ou coloca a amizade acima de tudo. Então nós vamos hoje entrar primeiramente enfrentando o que ele enfrentou, o que ele alcançou para alcançar aquilo, e por que ele enfrentou para alcançar aquilo que ele desejava. A primeira coisa que o texto diz, que ele saiu à meia-noite. Quando ele foi para a casa desse amigo bater a porta, era meia-noite. Então era um horário inadequado. Diga assim, um horário inadequado. Mais uma vez, era um horário. Pensa, quem é que sai meia-noite para bater na casa de alguém? Quem é que sai meia-noite para pedir ajuda a alguém? Então ele sai à meia-noite, ele vai bater a porta de alguém à meia-noite. Isso, ele já tem um bloqueio, já tem uma situação dura para enfrentar. Ele tem um horário impróprio, meia-noite. Inclusive essa palavra meia-noite do texto, ele simboliza hora de descanso. Então ele teve que vencer primeiramente o horário era inoportuno, o horário era inadequado, o horário não propiciava a ele uma chance. Ele teria que vencer o horário inoportuno, porque é bom quando você faz alguma coisa, mas o horário te ajuda, o tempo te ajuda, o time te ajuda, aí você fala, poxa, dá para fazer, mas ele sai em busca de ajuda à meia-noite, e a meia-noite é um horário impróprio, é um horário difícil, está escuro, as trevas, e o homem está descansando, então ele vai buscar ajuda no horário difícil. Por isso que ele é a primeira coisa que ele enfrenta, a primeira coisa que ele conquista, é o horário. Ele olha o horário à meia-noite, mesmo assim, ele não desiste. Mesmo que o horário não seja favorável a ele, ele vai atrás. Que ele entende que não existe horário para você insistir. Não existe tempo para você insistir. Ele tem essa noção, ele tem essa compreensão, essa consciência que não existe um momento certo. Porque o certo desse texto, seria ele esperar chegar de manhã cedo, 8 horas da manhã, meio-dia, quando o sol estivesse raiando, ou brilhando, o meio-dia, ele fosse, aí tudo bem, estava fácil, mas ele vai no horário impróprio, ele vai contra o tempo, ele vai contra o relógio, ele vai contra a probabilidade que é favorável a si, ele vai lutar contra o tempo. Então a pessoa que insiste, a pessoa que carrega esse espírito de determinação, de perseverança, de insistência, ele não mede muito tempo, ele não é o medidor do tempo, ele não tem um relógio como uma marca maior das atitudes que ele deve tomar. São pessoas que elas não entendem, elas não ficam olhando o movimento da transação da terra, do movimento da terra, não, eles não entendem isso, ele fala, é o momento da minha necessidade, é o momento que eu preciso, e eu vou fazer. Então essa é a primeira situação que esse homem nos traz, ele vai enfrentar um horário totalmente contrário ao seu favor. A segunda coisa que eu quero apresentar ao seu coração, ele também vai ter que ser inconveniente, porque ele vai incomodar alguém, e essa pessoa está dormindo,
ele vai ter que acordar essa pessoa. Não era nada educado, não era educado acordar a pessoa. Afinal, meia-noite, todo mundo estava naquela época dormindo. E ele teria que bater a porta, fazer barulho, gritar na porta. Ele teria que acordar o amigo. Ele teria que ser inconveniente. Apesar do horário ser o horário ruim, agora ele também está enfrentando uma inconveniência. Ele está sendo inconveniente, está sendo mal educado. Ele não tem a seu favor esse campo da educação favorecendo a sua atitude. Outra coisa que o texto nos favorece é que a porta, quando ele chega lá, já estava fechada. A porta que ele vai bater não estava aberta. Ele sabia que a porta estava fechada, ou seja, acesso bloqueado, ou seja, ambiente de negação. Mesmo assim, ele está insistindo, mesmo sabendo que a noite já é tarde, é meia-noite, mesmo sabendo que o seu amigo está dormindo, mesmo sabendo que a porta está fechada, mesmo assim que esse ambiente de negação está na frente, ele continua ali insistindo. Tudo ao contrário, tudo infavorável a ele, mas ele mantém insistindo. Nada no começo desse texto apresenta algo como fácil. Tudo que ele está enfrentando é difícil. Você vai ver que o texto não dá nenhuma condição favorável a ele, nada de bom, nada de flexível, nada. Tudo que ele está enfrentando são coisas muito difíceis. A porta está fechada. Outra coisa que é importante a gente observar nesse texto, o amigo já estava dormindo. Ele disse: olha, eu já estou aqui dormindo com meus filhos, eu estou aqui repousando na minha cama, já sou deitado. Ou seja, o amigo estava com zero disposição para ajudar. Mesmo assim, ele mantém o espírito insistente. Outra coisa que é muito lindo a gente também trazer nesse momento, ele diz assim: a minha família está aqui comigo. Ele responde lá de dentro: olha, eu não posso abrir a porta porque os meus filhos aqui estão na minha cama. Eu não tenho nada a ver com você aí fora, com a sua necessidade, com a tua carência, com o buraco da tua alma, com a sua necessidade, com a sua dor. Olha, meus filhos estão aqui na minha casa, a minha esposa está aqui, a porta está fechada, o carro está aí, está tudo certo a minha vida. E ele insiste, mesmo que esse amigo está lá, sabe, recolhido na cama, tudo favorável, ele também mantém isso vivo no coração dele como determinador, que ele não vai voltar para casa sem os pães. Ele está querendo realmente levar os pães para o amigo que está na sua casa. Agora, vamos mais profundo, o texto traz mais profundidade. Ele recebe uma palavra na porta, dizendo assim, lá de dentro sai uma voz: não me incomodes. Para mim essa é mais forte. Para mim é mais forte, mais do que a meia-noite, mais do que a porta fechada, mais que a família recolhida. Alguém grita lá de dentro: ei, vai embora, não me incomodes, não me perturbe, volta para a tua casa. Isso é uma palavra muito forte para alguém que está querendo alguma coisa, para alguém que deseja alguma coisa. Quando alguém te liga e fala: eu não quero mais saber, olha, eu não estou favorável, eu não estou disponível para você. Então ele recebe uma voz lá de dentro, e ele ouve essa voz, não sabe de quem é a voz, ele não detecta quem é a voz, mas ele ouve uma voz de alguém dizendo assim: olha, eu não posso te atender, não me incomodes, eu quero ficar em paz, me deixe em paz. Ele ouve isso. Ele ouve essa voz, mas mesmo assim ele não desiste, mesmo assim o coração dele não se quebra, ele não se amolece, ele não se desfalece, ele não se desajusta, ele não entra no momento de desequilíbrio emocional, aquilo não ataca ele continua intacto. Com todos esses movimentos, ele continua intacto, ele continua mesmo. Desde que ele saiu da sua casa até esse movimento, ele está igual. Parece que nada nele se move. E todas as coisas que acontecem ao seu redor e ao seu entorno, na sua frente, são coisas terrivelmente negativas.
Eu fiquei olhando esse texto, falei, meu Deus, como esse homem tem um coração tão forte frente às negativas da vida. E se você for ver a história da vida humana, você vai ver que tem homens que fizeram marcar a história porque tinham um coração resiliente, um coração forte. Os homens que fazem história no nosso universo, que fizeram história na raça humana, são homens que tiveram um coração muito resistente. Eu estava observando o camarada que criou a Ford, que criou o carro, ele faliu, ele quebrou por mais de 5 vezes. Por mais de 5 vezes. Henry Ford, ele quebrou por mais de 5 vezes. E todo mundo dizendo assim, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ele, tudo isso que vinha contra ele, parece esse homem, ele mantém firme. Ele ouve toda a notícia, porque não é fácil você ouvir notícia, ouvir de amigos, de irmãos, de parentes, de pai, de mãe, de tanta pessoa dizendo assim, você não me importune, você não está na condição, você não é favorável, você não tem competência, você não é inteligente, você não tem chance na vida, e você ouvir isso e manter-se posicionado, isso não é fácil. Henry Ford também foi o mesmo homem, ele recebeu muitas situações contrárias, mas ele persistiu, e se tornou o que se tornou de uma forma mundial, transformando o universo para a facilidade e o conforto de todo o ser humano na Terra, que é através dos carros que nós temos hoje. Nós temos várias histórias de pessoas que tinham condições de se prostrar, dizer assim, olha, deixa para lá, não é comigo, isso não tem nada a ver comigo, melhor é se jogar, acabou, eu vou voltar para minha casa, viver minha vida, porque isso não vai dar em nada, ninguém merece isso, se Deus estivesse comigo mesmo, as coisas facilitariam, mas nem sempre é assim. Pessoas que fazem diferença, elas carregam dentro do coração, dentro da sua mente, uma capacidade de resiliência, de insistência incrível. E é muito difícil você vencer pessoas que têm isso no coração. E isso é uma característica que Deus ama muito. Deus procura pessoas assim. Deus considera muito pessoas assim. Quando Deus, ele olha para Davi, ele não vê Davi somente um adorador. Porque as pessoas pensam que Davi, ele era um adorador. Mas Davi só adorou aonde ele adorou por causa da insistência, da resiliência que ele tinha. Porque aonde Davi adorou, ele não adorou no cântico, ele não adorou no templo, ele adorou nas aflições. Inclusive, bons cânticos de Davi foram feitos na tribulação, nas cavernas da vida. Porque a adoração que Davi apresenta não foi no campo da suavidade, foi no campo da dificuldade. Por isso que Deus olhou para Davi e falou assim, olha, você, Davi, é um homem valente. Inclusive, quando Davi vai morrer, ele recomenda isso a Salomão, é isso? É isso? É isso, ele recomenda, seja valente, seja forte no coração, porque ele sabia que essa era uma determinação, era força, porque não podia ser um rei, um governo, não podia estar diante do povo, uma pessoa que tinha um coração parcial, um coração dividido, tinha que ser resistente. Esse homem aqui, da parábola de Jesus, ele é um cara que insiste, ele não para, ele tem tudo para voltar para casa e dispensar os amigos que vieram pedindo pão. Falar, olha, fui lá, tentei, até que eu bati 3 vezes, até que eu falei, eu intercedi, mas olha, desculpa, eu lavo as minhas mãos, fiz o que eu pude. Ele não é aquela pessoa, fiz o que eu pude. Porque a gente, por incrível que pareça, nós temos essa palavra muito carregada às vezes. Eu estou fazendo a minha parte. Não, ele faz mais do que a parte dele. Ele faz mais do que é devido. E ele não faz por si, ele faz por alguém que estava pedindo pão. Isso é incrível. Se ele faz por pessoas que ele não conhecia, imagina pela pessoa que ele conhecia. Ele só queria 3 pães, diga assim, 3 pães. Ele estava atrás de 3 pães, e ele sabia que aquela casa tinha pão. Ele sabia que naquela casa tinha pão, senão ele não insistia tanto assim. Ele falou, aí tem pão, esse cara tem pão, ele tem comida. Então eu não saio daqui sem levar comida, ele tem comida aí. Ele sabia que a casa tinha comida. Por isso que ele insistiu, porque ninguém insiste no nada.
Ele não insistiu no nada, ele sabia que tinha pão, era uma questão de convencer o cara que tinha o pão. Eu tenho que convencer o cara que tem pão, eu tenho que quebrar o cara que tem pão para me dar o pão que eu quero. Agora, vamos para um outro ponto. Posso ir? Eu comecei, tenho que continuar agora. Uma coisa que é muito linda nesse texto é o constrangimento que ele vai passar, porque até então ele não está passando vergonha nenhuma. Agora, quando entra no campo da vergonha, meu irmão, aí é complicado, é ou não é? É ou não é? Quando entra no campo do constrangimento, quando passa no tempo, olha, de você ter que se humilhar, na hora que você vai ter que se despir, na hora que você vai ter que fazer um striptease santo, que é tirar a roupa, se despir do seu tamanho, da sua plataforma, aí é um pouco mais difícil. Ele é uma vergonha social, ele está passando vergonha, gritando na porta do cara, querendo, eu quero, vergonha, constrangimento, porque o cara, tudo que ele quer, não favorece ele está passando um constrangimento. Eu disse essa manhã aqui, não é fácil passar por constrangimento, e aí a gente às vezes não passa pela via do constrangimento para ter vitória, porque tem muitos milagres que são produzidos por causa do constrangimento. Bons milagres de Jesus, todos eles passaram por constrangimento. Você acha que foi fácil para o Bartimeu ouvir dos discípulos para de gritar? Você acha que é fácil? Você está cego, você está na escuridão e você gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e alguém grita para ele, ei, você cego, fica quieto, cala-te. Você acha que isso não é um constrangimento? Você acha que não dói na alma da pessoa? A ferida, ele já está ferido, ele já tem uma limitação, e agora alguém coloca o dedo na limitação e fala, senhora, você não pode. A mulher do fluxo de sangue, será que ela também não passou por um constrangimento enorme? Porque a Bíblia diz que ela queria só tocar nas orlas de Jesus e sair quietinha, que ela falou assim, eu vou tocar em Jesus, porque eu sou uma mulher de fluxo de sangue, eu tenho uma hemorragia contínua, a sociedade da época não dava tanto valor, e ela sabia do peso que ela carregava, religioso, social, comunicação social, ela sabia disso, e ela toca em Jesus, e tenta sair fininho, aí Jesus, ei! Quem me tocou? Ela falou, não, agora eu vou passar um constrangimento social. Aí Jesus olha o Pedro e fala assim, Jesus, ninguém te tocou, porque a multidão é grande, ela te oprime, ninguém me tocou. Aí Jesus, ela tremendo, ela tremeu. Até então ela não estava tremendo, mas quando ora na questão do constrangimento, a Bíblia diz que ela começou a tremer as bases. Ela tremeu o coração, ela perdeu o chão, ela perdeu a postura, ela perdeu a fé, ela perdeu a alegria, o corpo dela tremeu. O texto é muito enfático, muito incisivo, muito direto em dizer, ela tremeu, tremendo, e Jesus olhou para ela e chamou ela de filha, porque ela sabia que ela estava num constrangimento social enorme, porque tem milagres que Deus vai te dar, você vai passar por um constrangimento de alma. E não é fácil. Você acha que Abraão, era fácil para Abraão ter 75 anos e ter o homem da fé e não ter o filho da promessa? Por 25 anos ele ficou firme naquilo que Deus havia dito, passando constrangimento. Alguém dizendo, cadê o teu Deus, Abraão? Cadê o teu Deus? Você é velho, a tua mulher é velha, você não tem filho, você deixou tudo para a tua casa, você deixou o Ur dos Caldeus para servir esse Deus, e você até agora não teve filho. Constrangimento. Às vezes a tua fé vai te levar a um constrangimento, as pessoas vão se levantar contra você, vão desdenhar de você, vão rir de você, porque você está vindo na igreja, porque você está dando dízimo, porque você está sendo fiel ao Senhor, passa por constrangimento. Jesus também passou por constrangimento, mas aquele que passa por constrangimento em Deus, ele sempre vive um milagre daquilo que ele espera, porque Deus é fiel para aqueles que são humildes no coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos.
Eu estava meditando essa manhã, dizendo assim, quando você vai para o hospital, não é fácil para ir para o hospital. A gente tem medo do hospital não por causa da anestesia, não por causa da cirurgia. A gente tem medo de hospital por causa do constrangimento. Porque você pode estar com uma roupa bonita, bem passada, todo bonitinho, bem cheiroso. Quando você chega lá no hospital, a primeira coisa que eles pedem, tira essa roupa, coloca essa roupa nessa sacola aqui. Aí você já começa a passar pelo constrangimento. E a roupa que eles te dão não é uma roupa bonita, de marca, que você gosta. Ele te dá uma roupa verde, amarela, branca. E ela não é até fechada até embaixo, ela é aberta para trás, você sabe como funciona. E você todo cheio de marcas, cheio de moda, todo perfumado, com creme hidratante, cabelo, pranchinha. Lá quando você entra no hospital não tem pranchinha, não tem cabelo feito, você não pode fazer um decorativo no rosto. Você tira o brinco, tira o anel, tira o relógio e coloca a vestimenta do hospital. E quem manda em você a partir do que você faça na ficha ali é o hospital. E a enfermeira te conduz, aí você vai para um quarto, e o quarto você pensa que é só você, tem uma multidão de gente também, e todo mundo faz os seus serviços. Eu não vou falar o que eu falo. E você começa a passar por conhecimento, fala, ai meu Deus eterno. Aí começa a bater fome. Aí você fala, ai, eu só como hambúrguer, eu só como carne assada, bem passada, eu só como lasanha, eu só gosto de lasanha, suco de laranja, porque eu não comi. Agora acabou. Quando você entra no hospital, aí começa o constrangimento. Eles dão sopa do jeito que você gosta, não vem a hora que eles gostam, o médico coloca a vacina que gosta, abre a boca, você não tem horário para dormir, eles acordam 3 horas da manhã para te acordar, você está numa perturbação, entra o médico, sai médico, troca plantão, e de repente você quer ir no banheiro, alguém te acompanha também no banheiro, aí você fala, meu Deus eterno, eu quero vir embora, olha, eu quero doente, mas não quero passar por constrangimento. Mas esse constrangimento, quando você passa por ele, depois você vê que o resultado foi bom, porque não podia ficar com aquela roupa, você não podia ficar com um brinco que ia atrapalhar o tratamento. Tem coisas na tua vida que você passa para você ficar melhor. Esse homem, para ter o que ter, agora tem pessoas que não querem sair da plataforma. Não, eu vou ficar metido, morre no caminho. Mas não, tem gente que é assim, não prostra, tem gente que não desce. Não desce. Eu já conheci pessoa que a pessoa está na rua da amargura. Na rua da amargura, mas está com o nariz empinado, o queixo levantado, todo orgulhoso. Aí você fala, meu irmão, você está passando necessidade? Não. Meu, a barriga está roncando que nem um dragão Komodo, mas ele está lá, não. Aí você está amarelo, você está pálido, você está quase desmaiando. Não. Metido a besta, não consegue falar, eu estou precisando, me ajuda aí, ora por mim aí, me dá 1 quilo de alimento, eu estou passando. É que nem Naamã, tinha necessidade de ser curado, mas estava no orgulho enorme e não queria se jogar diante do rio Jordão. Esse homem teve que passar por constrangimento. E a vida faz isso com a gente. Às vezes você vai casar a hora que você não quer, vai namorar com quem você... Deixa quieto. Deixa eu ficar quieto. Nem vou entrar nesses pontos aqui. Você vai congregar numa igreja que você não quer. E tudo isso faz parte, e você deve insistir quando o constrangimento chegar. Se estão te constrangendo, permaneça. Repito, se você está nesse caminho, permaneça. Se você está na empresa, no negócio, e lá está tendo uns contos, permaneça, insista. Faz parte do processo para você. Porque eu entendi hoje, lendo esse texto à tarde, que não era questão de pão, não era questão do pão, era Deus transformando o caráter desse homem. Eu não sei se você está me entendendo. Se está entendendo, faça barulho dizendo assim, eu entendo. A questão não era nem o pão, era a questão de ele ser tratado, porque não é o que você vai receber, é o que você está se tornando quando você receber. Você não entendeu, mas amém também, glória a Deus, eu estou feliz. Não é o que você vai receber, é o que você vai se tornando ao receber. Porque Deus não quer saber o que você vai levar na mão, é o que você vai ter na sua condição quando você levar aquilo na mão. Por isso que o bloqueio faz parte do processo.
De pé, por favor. A segunda parte é de pé. A primeira é sentada, a segunda parte é de pé. Olhe para mim. Diga assim: milagre não acontece para quem desiste. Diga mais uma vez: milagres não acontecem para quem desiste. Pela terceira vez. Esse homem só teve o que teve por causa que ele não desistiu. Ele só teve o que teve porque ele não desistiu. Pode vir o teclado aqui, por favor, só o teclado. Ele teve o que teve porque ele não desistiu. Tem milagres que você vai receber porque você permaneceu. Me permita dizer, 90% dos milagres que você vai alcançar vai depender muito da sua não desistência, da sua permanência, da sua determinação, da sua perseverança, da sua dedicação. 90%. Inclusive na sua vida profissional, familiar, pessoal, intrapessoal, espiritual, tudo isso vai depender da sua não desistência. Eu não sei porquê, esse assunto de insistência é muito presente na Bíblia, eu não sei. É muito presente na Bíblia, é um dos assuntos mais presentes na Bíblia, o assunto insistência. No capítulo 18 de Lucas, você vê uma mulher que era viúva, ela vai diante do juiz, e o juiz era iníquo, o juiz era mau, e ela persiste, e o juiz sai e diz assim: eu vou atender a sua causa, vou julgar essa causa, por causa do seu importuno também. Vem a palavra de novo, importuno. Olhe para mim, por favor. A sua insistência, se você carregar uma insistência forte no teu coração, ela é mais forte do que a resistência que você vai enfrentar. Isso é muito pautável na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala sobre resistência, quando a resistência encontrou alguém insistente, a insistência venceu a resistência. Repito, todas as vezes que você vê a palavra resistência, você vê que sempre foi rompido por alguém que foi insistente. Você me entendeu? Compreendeu? Sempre quando houve um movimento de resistência, quando alguém insistiu, a resistência faliu. Toda resistência não suporta alguém insistente. Inclusive só é resistência porque não tem alguém insistente. Só é resistência porque não tem alguém insistente. Se tiver alguém insistente, a resistência ela cai. Se você olhar para Moisés, quando ele vai para Faraó, ele categoriza-se na Bíblia como um homem de coração duro, era um coração pesado. Eu não sei se você leu o livro de Êxodo, quantas vezes Moisés foi até Faraó? 1, 2, 3, dezenas de vezes ele foi até Faraó. A insistência de Moisés fez a resistência de Faraó cair. E Deus sabia que alguém resistente é vencido por alguém insistente. Davi, quando venceu o gigante de Golias, não era que Davi era forte, não era, é que Davi tinha um coração insistente. Ele não abria mão das ovelhas, ele não abria mão daquilo que Deus havia confiado a ele. E quando ele foi para o campo levar comida para os seus irmãos, ele vê o Golias gritando, sussurrando, e ele fala assim: quem é esse incircunciso filisteu? Aí alguém fala assim: você não pode enfrentá-lo. Mas ele fala assim: eu não volto para casa, eu não volto para casa, eu não volto para casa sem derrubar esse gigante. E a resistência se dobrou a alguém que era insistente. Você nunca vai ver
algo que é resistente não ser vencido por alguém que é insistente. A água, pingo de água vai batendo na rocha dura, na pedra dura, na fenda dura, e ela vai batendo, e ela insiste, pingo por pingo, segundo por segundo. Quando você passa 2 anos, chega lá, fez um buraco na rocha, sem estupido nenhum, sem nenhum barulho nenhum, rompeu a densa rocha. De tanto pingar, quebrou a resistência. Um pingo não tem o poder de quebrar uma rocha, mas porque insistiu, a rocha se abre todinha por causa do pingo. E a oração em Deus também é uma insistência. Se você tem assim pensamento dizendo assim, Deus já sabe de tudo, então não vou orar porque Ele já sabe de tudo. Você nunca vai receber de tudo porque você não quer insistir. Deus só dá quando vê um coração insistente. Bater, 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 e abrir-se-vos-á. Pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Porque aquele que fica procurando, 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 ele vai encontrar. Esse homem sabia que aquele cara tinha pão. Sabia que tinha pão na casa dele. Ele não voltou para casa. Agora, eu encerro dizendo para você, quando o homem abriu a porta para ele e falou assim, olha, eu vou te dar, só porque você está me importunando, você não foi embora, tudo que eu fiz, você ficou aqui. Ele não desistiu. Quando o homem abriu a porta, ele estava sentado na calçada e não voltou para casa. Você sabe o que o homem fez? Ele foi na cozinha, pegou 3 pães e deu a ele, foi isso? Foi isso? Foi isso que ele fez? Pegou os 3 pães que ele precisava. Ele perguntou para ele, quantos pães você quer? Olha, eu quero 3 pães. Olha, 1, 2 e 3. Leva os teus pães. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Você merece mais do que os 3 pães. Pela insistência, por causa da tua importunação, você vai levar tudo que eu tenho para não me perturbar mais nunca. Ele sai daquele lugar com os fardos de comida, com coisas maravilhosas, por causa de um espírito excelente que ele carregava. Pessoas assim, elas não recebem só o que desejam, elas recebem muito mais do que elas precisam. Quando você não desiste, você recebe de Deus e da vida muito mais do que você precisa, porque na casa de Deus tem muito mais do que você necessita. E quando você mostra resistente, resiliente, insistente, Deus não dá a medida que você quer, Ele dá muito mais que você quer. Eu quero orar por você hoje, que está com o coração querendo desistir. Você que já, quem sabe até desistiu. Quem sabe você desistiu até de você mesmo. Desistiu do seu coração, do teu casamento, da tua família. Está desistindo de você. Mas não vale a pena desistir. Eu vou te falar uma coisa. Você veio tão longe. Você já veio tão longe. Você enfrentou a madrugada, enfrentou a noite escura, enfrentou a meia-noite. Agora, meu irmão, só sai, só volta com aquilo que é seu. Você já se arriscou demais. Você já chorou demais para voltar sem nada. Honre, olhe para mim, honre as lágrimas que você chorou. Você veio de muito longe para voltar agora com as mãos vazias. Você já estudou, você fez faculdade, agora é a hora de você insistir um pouco mais. Você já trabalhou demais, agora você não pode jogar tudo. Você fez o mais difícil, agora é só tirar esse cara lá de dentro e fazer ele abrir essa porta. Eu não ficaria batendo na porta se eu sei que a porta lá dentro não tem nada, mas se eu sei que tem alguma coisa que vai favorecer, eu não vou voltar, porque Deus não me deu um espírito de temor ou um espírito de covardia. O espírito que está sobre mim e sobre você é um espírito de ousadia. Você não pode ser, desculpa essa expressão, você não pode ser um covarde, nem eu posso ser um covarde.
Se você for covarde, eu formos covardes na vida, a gente nunca terá os pães que a gente precisa. Você nunca vai ter o casamento que você precisa, quer, nunca uma família se você precisa, se você não insistir. Nunca você vai ter lugar nenhum se você não insistir. Henry Ford teve o que teve porque insistiu. Walt Disney, estava lendo a história de Walt Disney. Quando ele falou da ideia que ele tinha, todo mundo discriminou da ideia que ele tinha. Ele falou assim: olha, as suas ideias são ideias birutas. Todo mundo reprovou as ideias que ele teve. E você vai ver, hoje, é uma coisa que alcança o mundo inteiro. Porque insistiu. Você nunca vai pisar num lugar ou ver alguém que não insistiu e não teve a sua resultados. Inclusive, aonde você está e o que você tem é porque você lutou por isso. Você sabe disso. Você sabe, o que você tem é porque você insistiu nisso. E agora chegou a hora de você insistir de novo. Bater, 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 e até aquilo se abrir para você. Se for para morrer, morra na porta, porque é melhor morrer na porta da insistência do que morrer na porta da desistência. É melhor morrer lutando do que morrer na zona do conforto. É melhor sair de casa e ir atrás do pão do que ficar vivendo o pão da preguiça e o pão da morosidade da vida. Seja persistente, não abra mão do que o Senhor te deu, não abra mão da tua fé, não abra mão da sua igreja, não abra mão do seu compromisso, não abra mão da sua família, não abra mão da sua santidade, não abra mão das suas convicções. Insista, persista, fique firme com todo o teu propósito, cumpre o teu propósito, cumpre o teu objetivo, cumpre a tua missão, cumpre o teu id, cumpre a palavra de Deus sobre a tua vida. Fica firme, persista e não desista. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, fica firme, porque um dia, uma hora, essa porta vai se abrir, porque toda porta, se ela está fechada, é que ela tem condições de abrir. Alguém vai se incomodar, alguém vai falar, alguém vai ficar incomodado com você, e Deus vai fazer uma obra poderosa sobre a tua vida. Fique nesse lugar que o Senhor te colocou, fique aonde Deus te colocou, e não desista, não desista, a promessa ainda está sobre você. Lembra quando você entrou por essas portas? Lembra quando você chegou aqui, Deus falou com você? Esta promessa, ela está viva, ela está em pé, ela está a mesma, ela está intacta. Não é porque esse tempo de morosidade que existe, que não está acontecendo nada. Lá dentro tem alguém que está incomodado, e qualquer hora ele vai abrir a porta e vai te convidar para você entrar, e você vai cear e entrar na promessa que o Senhor te deu, porque o céu da tua vida, ele é tomado à força. O céu que você quer é tomado à força. Aquilo que você deseja é tomado à força. Aquilo que você deseja no seu coração, na sua profissão, na sua família, é com muita força que você vai conquistar. Eu não sei o que você deseja e o que você quer, mas vai exigir de você uma insistência. E você não vai levar só 3 pães, você vai levar tudo o que tiver preparado para você. Eu oro pelo teu coração esta noite. Eu oro para que a tua fé seja fortalecida. Eu oro por renovação. Eu oro para que você não seja um desistente. Ore com você, ore comigo nesse momento. Eu oro por você, eu me intercedo por você. Ainda que o monte esteja abalando, ainda que a terra debaixo dos teus pés está sendo mexida, ainda que a tua alma esteja inquieta, ainda que as tuas coisas estão totalmente confusas, ainda que a tua crise seja uma crise muito grave, crônica,
tensa, ainda que as coisas não estão acontecendo ao seu redor, você está no lugar que você não queria, está vivendo a vida que não queria, mas você, se você insistir, se você ficar firme nessa terra que Deus te plantou, se você ficar diante dessa porta, você vai ver um mover, essas coisas vão romper. Deus está te levando ao rompimento. Nem tudo está contribuindo para você, mas por causa da sua insistência, vai haver um rompimento sobre a tua vida. A sua insistência vai promover um rompimento como você nunca viveu sobre a sua vida. Aguenta um pouco mais, fica um pouco mais, pede um pouco mais, louva um pouco mais, ora um pouco mais, venha um pouco mais, santifica um pouco mais, se alegra um pouco mais, se posiciona um pouco mais, porque o que há de vir vai chegar na tua vida, porque o que Deus tem preparado para mim e para você, o que Deus tem guardado para você e para mim, o que Deus tem preparado para a tua família, para o teu casamento, para o teu ventre, você não sabe, você não conhece, mas Deus vai surpreender, e você vai entrar pela porta que Ele já preparou para você. Eis que diante de ti eu já coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque a porta que eu fecho, ninguém tem o poder de abrir, mas a porta também que eu abro, ninguém tem poder de fechar. E quando Deus abrir a porta do teu ventre, quando Deus abençoar a tua posteridade, ninguém vai poder fechar. Insista, persista, permaneça, fica firme, mantenha o teu coração firme em Deus.